Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar aqui sobre a questão da votação do Supremo Tribunal Federal com relação às cotas. Acho que foi um avanço, o Supremo declarou constitucional a questão das cotas, foi uma ação movida em função desse programa adotado pela Universidade de Brasília. Mas eu, de certa forma, senhor presidente, tenho algumas preocupações. Primeiro, acho que a melhor cota que deveria ser criada seria a cota com relação à questão socioeconômica. A maior discriminação que existe hoje no país não se refere à questão de cor, mas principalmente à questão de condição social. O que nós precisamos fazer e deveríamos aproveitar agora, o Plano Nacional de Educação, que está em discussão nessa casa há mais de ano, é neste momento criar mecanismo para diminuir as desigualdades com relação ao acesso à educação de qualidade. Semana passada mesmo, nós participamos de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Universidade de Brasília. E naquela oportunidade, muita coisa foi dita com relação a isso. Eu, particularmente, quando discursei no Senado, eu discursei como talvez um dos excluídos da Universidade de Brasília, porque não tive o privilégio de estudar nessa universidade, que naquela época só funcionava de manhã, e eu, como tinha que trabalhar o dia todo, não tive a oportunidade de ingressar na Universidade de Brasília. Evidente que nós não temos condições, o país não tem condição de oferecer para que todos tenham acesso à Universidade de Brasília ou à Universidade Federal. Evidentemente que são parte da sociedade que vai ter acesso a isso. Mas o acesso não pode ser apenas para aquelas pessoas que tiveram oportunidade de estudar numa boa escola, de fazer um bom cursinho. Ou seja, a Universidade Federal não pode continuar sendo o que sempre foi uma universidade da elite brasileira. A universidade pública de qualidade, ela foi criada para a elite. E a prova disso é que a maioria daqueles alunos que lá estudam são alunos exatamente oriundos das boas escolas, de famílias que têm nível superior, de famílias que têm toda a tecnologia, computador, internet à disposição. Então, o que acontece nesse país? Quem estuda na educação pública, no ensino básico hoje, de péssima qualidade, porque os alunos, saiu agora na Prova Brasil, os alunos terminam o segundo grau, senhor presidente, com apenas 6% dos alunos conseguem o básico em matemática e português. 6%, para cada 100 alunos, 6. Não é que sai de lá aprendendo tudo, não. O mínimo, o básico, 6% apenas consegue. Como é que este aluno que estuda numa escola dessa vai conseguir entrar na universidade pública? Não tem condição. Então, o que nós temos que fazer é investir pesadamente no ensino básico. E agora você pega o relatório do Plano Nacional de Educação, o valor que foi atribuído às metas do ensino básico é praticamente o mesmo de hoje, talvez R$100 a mais, prevendo para daqui a 10 anos. Como é que pode um negócio desse? É inadmissível aprovarmos o Plano Nacional de Educação com o que está no relatório. Nós temos que fazer um esforço imenso para chegar nos 10% do PIB. Eu não abro mão disso e vou lutar de todas as formas para trazer o relatório para este plenário. Já tenho o apoio de 271 deputados e nós vamos votar aqui neste plenário os 10% do PIB. Eu sei que o governo é contra, eu sei que o governo vai tentar enquadrar a base, mas nós não podemos aceitar votar menos que 10% para a educação. Lá na frente, daqui a 10 anos, podemos começar a diminuir, porque essa é a tendência. Os países desenvolvidos hoje investem em torno de 5, 6% do PIB, mas só que o Brasil tem uma dívida imensa, as escolas estão caindo nos pedaços. Brasília, que hoje deveria ser referência nacional e até internacional, não é, está aí no estado de greve, há 50 dias sem aula. Agora imagina o resto, são 19, olha só, 19 estados não cumprem a lei do piso salarial. Aí quando você fala no piso, porque as pessoas
quando pensa em piso, acha que o valor é muito alto. Não, o piso do professor é R$ 1.451. R$ 1.451 é um salário muito baixo. Então, nós temos, eu disse há pouco lá no Senado, na comissão mista da medida provisória 562, que nós precisamos buscar um mecanismo para fazer com que todos os estados que não têm condições de pagar o piso, e os municípios também, passe de uma forma bastante simples, para que o Estado, a União, possa arcar com isso. Afinal de contas, a União arrecada 80% dos impostos e das contribuições. Portanto, senhor presidente, eu não vejo outra saída para melhorar a educação, e inclusive quando eu falo isso, reflete na educação superior, se não corrigirmos as falhas do ensino básico. Eu estou aqui para o grande expediente do dia 11 de maio, vou fazer um grande expediente falando de meta por meta do Plano Nacional de Educação. E vou mostrar que é possível, como o próprio IPEA, que é o órgão do governo, o órgão consultor, que faz estudos, já disse, está lá no seu relatório, que é possível chegar nos 10% do PIB. Ora, se um órgão do governo, que é o órgão competente para fazer os estudos, diz que é possível, como é que nós aqui, como parlamentares, vamos negar isso? Então, eu quero fazer um apelo aqui, não só aos deputados, porque a partir do dia 8 de maio nós vamos começar a votar o relatório do Plano Nacional de Educação. Eu quero convidar toda a sociedade civil organizada, o UNE, o MESB, a Undime, todos pela educação, pais, familiares, todo mundo, para estar no Congresso Nacional pressionando aqui na Comissão de Educação, para que possa votar o relatório, mas de uma forma contemplando os 10% do PIB. E se não conseguirmos isso, vamos trazer para o plenário, e aí eu gostaria também de convidar todos a participar desse grande debate, porque aqui, essa votação é decisiva para o futuro desse país. Essa votação é decisiva para uma educação de qualidade, onde os mais humildes possam ter uma educação de qualidade e concorrer em igualdade de condições com aqueles que têm computador em casa, que estudam numa boa escola, para entrar na Universidade Federal. É muito fácil falar que a Universidade Federal é de qualidade, é óbvio que é de qualidade. Por que é de qualidade? Porque a matéria-prima, os alunos que chegam na Universidade Pública Federal, são os melhores alunos. Eu quero ver a Universidade Pública Federal receber os alunos da rede pública, é isso que eu quero ver, com 6% apenas de entendimento básico em matemática e português. Então, na prática, a Universidade Pública Federal ela tem obrigação também de olhar para as pessoas mais humildes. Por isso que eu digo que a questão das cotas, ela é fundamental da gente criar uma cota, mas em condição de melhorar o acesso à Universidade Pública Federal dos mais humildes, aqueles que ganham pouco. Então, eu acho que a cota deveria ser em função da questão socioeconômica, porque, senhor presidente, duvido que o filho, não sei nem se ele tem filho, mas se tiver, do próprio ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, se o filho dele vai precisar de cota de entrar na universidade, quer dizer, é evidente que nós temos que apoiar a questão das cotas, mas é uma questão momentânea, porque o correto mesmo é a gente criar a educação de qualidade para que todos tenham realmente oportunidade de estudar numa boa escola. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.